Essa é a melhor estratégia de resolução para a prova da URGS, que eu tenho certeza que se você não conhece ainda, vai mudar a sua história na hora de fazer esse vestibular. Então, qual é a melhor estratégia de resolução para a prova da URGS? Pois ela está aqui. Primeiro, tá? Sobre a estratégia de resolução, antes de começar ela, que eu vou aplicar aqui também, eu preciso te lembrar o seguinte: existe algo que se chama peso na prova da URGS. E todas as disciplinas, na verdade, todos os cursos, têm disciplinas que são de pesos 1, 2 e 3. Na hora da prova, dê preferência para as disciplinas de pesos 3 e 2. Tá? Então, primeiro, faz as provas que são de peso 3, depois as de peso 2 e depois as de peso 1. Já adianto que português e redação é peso 3 para todos os cursos, tá? Depois, cada curso vai ter a sua disciplina de peso 3, de pesos 2, conforme for a área de atuação. Por exemplo, engenharia civil tem peso 3 em português e redação, tem peso 3 em matemática, peso 2 em física e química. Todas as outras disciplinas são pesos 1. Então, quem vai fazer, por exemplo, engenharia civil tem que dar prioridades para português e redação, tem que dar prioridade para matemática, tem que dar depois uma segunda prioridade para física e química. Quem vai para medicina, por exemplo, tem peso 3 em português e redação, que é para todos, tem peso 3 em biologia, obviamente, né, área da saúde, e depois tem pesos 2 em língua estrangeira e química. Então, prioridade total, português e redação. Segundo, prioridade total, português e redação, além disso, biologia. Biologia tem que estar dominando. Depois, pesos 2. Pesos 2, química e língua estrangeira. Depois, as de peso 1. Claro que como medicina tem uma média muito alta, a gente precisa ir muito bem, né? Se precisa ir muito bem, até mesmo nas que são matérias de peso 1. Mas, já adianto, para os outros cursos em geral que não tem, assim, grandes concorrências, como é a medicina, por exemplo, tá? Os cursos mais regulares, que não têm médias tão altas, você não pode ir mal em nenhuma matéria de peso 3. Ir mal numa matéria de peso 3, ou fazer uma pontuação abaixo da média e tal, provavelmente seu vestibular está comprometido. Não vai dar muito para recuperar nas outras matérias. Então, matérias de peso 3 são prioridade nos estudos. Depois, e na hora de resolver a prova. Depois, matérias de peso 2, segunda prioridade nos estudos. Não pode ir mal em matérias de peso 2. Se você for mal numa matéria de peso 2, vai ser difícil de recuperar. Em alguns casos, dá. Se o curso não é tão corrido, a média não é tão alta, de repente dá. Mas na maioria dos casos, não dá. Ir mal numa matéria de peso 2 é comprometer a sua prova de vestibular, às vezes mesmo indo bem numa prova nas provas de peso 3. Tá? Nas provas de peso 1, de repente, não indo muito bem em algumas provas de peso 1, dá para passar em alguns cursos que não são muito concorridos. Mas se o curso é mais concorrido, de repente, ir mal em somente uma prova de peso 1 dá para recuperar no resto. Mas, se o seu curso é de muita competitividade, de médias muito altas, bom, aí não dá para nem ir mal numa matéria de peso 1. Mas aqui entra a importância dos pesos, tá? O peso é um fator multiplicador. Se você vai muito bem, uma matéria de peso 3, a sua matéria de peso 3, essa nota muito boa, vai ser multiplicada por 3. Se você vai mal numa matéria de peso 3, fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Essa nota ruim vai somar 3 vezes, né? Ela vai ser multiplicada por 3 na hora do cálculo da média harmônica. Então, ferra a barca, né? Fica difícil, tá, de recuperar depois. Ok? Então isso é muito importante para a estratégia de prova. Você saber quais são as matérias de peso 3, quais são as matérias de peso 2 e de peso 1, e priorizar as matérias de peso 3 na hora de resolução. Então começa resolvendo as que são matérias de peso 3, depois vai para as de peso 2 e as de peso 1. Agora, para cada prova específica, essa estratégia de resolução que eu vou te dar aqui vale para todas as provas, exceto redação. Então vale para todas as provas objetivas. Então, primeira coisa que a gente tem que observar aqui, que se na nossa prova nós temos 15 questões, existe uma equidistribuição de alternativas corretas. Essa equidistribuição, essa distribuição equilibrada, significa que vai ter das 15 questões em cada prova, tá? Por exemplo, as 15 de física, as 15 de biologia, as 15 de português, nós vamos ter em torno de 3 alternativas A's corretas, 3 alternativas B's corretas, 3 C's corretas, 3 D's e 3 E's no gabarito. Então, das 15 questões, nós vamos ter 3 A's, 3 B's, 3 C's, 3 D's e 3 E's. Certo? Nós vamos ter. O que isso significa? Que se uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre uma prova,
e chutar todas na A de amor, vai fazer aí pelo menos 2, 3 acertos. Tá? Por que eu digo 2, 3? Porque às vezes eles colocam 2 As e 4 Bs. Às vezes acontece, mas não vai fugir disso aqui. Tá? Não vai fugir disso aqui, certo? Vai ficar em torno aí, bem equilibrada essa distribuição. Então, de 2, 3, 4 acertos em alguma alternativa. Tá? De repente, se der a sorte, você faz uma a mais, né? Um acerto a mais, ou se der azar, faz um acerto a menos. Mas é isso. Tá? Então, vai lá no A de amor ou D de Deus, e né, vai todas nessa aí, que pelo menos zerar você não zera. Então, pense aqui, se alguém não sabe absolutamente nada, nem olhou a prova, nem leu a prova, foi direto para a folha óptica e marcou todas na A de amor. Todas na A de amor, vai fazer 3 acertos naquela prova. Se for física, vai fazer 3 acertos. E foi o que deu para fazer, certo? É isso. Não sabia nada de física mesmo, fez 3 acertos ainda na prova. Tá? Tem gente que tenta fazer a prova e não faz 3 acertos, e ainda zera, então nem tenta fazer, e já começa com 3 acertos. Isso aqui é o mínimo que eu vou te pedir na hora da prova. Tá? O mínimo que eu vou te pedir. Se você está fazendo lá, indo fazer a prova da URGS, isso é o mínimo que você vai ser capaz de fazer na prova sem saber nada, absolutamente nada de física. Certo? Agora vem as dicas. Não tente fazer todas as questões necessariamente. Tá? Por quê? Porque ao tentar fazer todas as questões, se você não estudou nenhuma matéria muito aprofundadamente, e todas as questões que você tentar, você acabar errando, você vai ter chance de fazer menos do que 3 acertos. Era melhor nem perder tempo e chutar todos na mesma sem nem olhar para a prova. Entendeu? E é isso que a gente tem que ter noção. A gente tem que ter noção de resolver somente as questões dos conteúdos muito bem estudados. Então, na prova da URGS, como por exemplo na prova de física, como nós temos uma distribuição bem bonitinha já, bem consolidada de conteúdos, onde nós não temos conteúdos que mais caem, todos os conteúdos caem, então você pode fazer escolhas. Ah, eu sei que vai cair uma questão de cinemática, então eu vou estudar tudo de cinemática para na hora da prova eu vou resolver a questão de cinemática que aparecer. Eu vou estudar tudo de ondulatória e tudo de óptica. Então, o que aparecer de ondulatória e óptica na prova, que deve ser uma questão para cada, então essas duas questões eu vou resolver. Eu não estudei eletromagnetismo, então nem olha eletromagnetismo na prova. Vi um Zima louco lá, pula, deixa em branco. Então isso é importante.